Bom, então, primeiramente, o que o Raoni já adiantou aí para você, né? Você, brevemente, sem não precisa alongar muito, explicar um pouco a diferença da ergonomia francesa da ergonomia tradicional. Tá. Bom, vamos lá. O renascimento da ergonomia, né, depois da Segunda Guerra Mundial, é muito baseado na ideia de fatores humanos para projeto de engenharia. Então, a ideia deles era pegar a contribuição da psicologia, medicina, fisiologia, normalmente desenvolvida em laboratórios, gerar conhecimentos, que iam gerar normas técnicas, manuais, que os engenheiros iam usar em seus projetos. O problema é que esses manuais são raramente utilizados. Esse conhecimento codificado, classificado em manuais, em normas técnicas, ajuda pouco o projeto. E o nascimento da ergonomia da atividade vem de um outro reconhecimento, né, de que o mesmo projeto bem feito, de acordo com normas técnicas, né, da engenharia ou normas técnicas de ergonomia, baseado nos fatores humanos, não era o que funcionava na realidade. Então tinha uma série de deficiências que os trabalhadores tinham que resolver por conta própria, né, através de competências que eles desenvolviam, mecanismos de regulação, que faziam com que a atividade real fosse diferente daquilo que estava previsto ou nas normas, ou na organização, ou nos instrumentos de trabalho. E que levou a essa noção de atividade, né, que é exatamente o que preenche essa lacuna entre aquilo que foi projetado e aquilo que é realizado na prática. A gente vai fazer também quadros sobre revisão de artigos e essas coisas assim. A gente vai fazer aproveitar para fazer debate entre os alunos sobre o que eles entenderam sobre o artigo. E aí depois a gente quer apresentar a opinião do próprio autor do artigo. Então, se você tiver alguma coisa que você queira falar sobre um artigo seu mais icônico, assim, a gente já viu vários, na verdade, mas esses que falam principalmente sobre a gestão, esse último trabalho que o Raoni vem falando, que você vem trabalhando junto com a sua equipe, sobre a cultura de segurança e como é que faz essa análise, esse diagnóstico, isso, assim. Bom, pode ser, eu posso falar sobre o direito de recusa, que seria interessante. Muito interessante também, pode ser. Mas tem um artigo que tem relação com essa primeira questão, que eu acho que é bem exemplar, que é a discussão que está na revista Produção. Deixa só um minutinho que está dando um sinal de bateria, eu só vou conectar aqui. Esse é o nosso problema. Mas entra na internet, que vai ver a notícia. Eu chamei a Silvia para ver, falei, olha que absurdo que é esse Brasil. O Supremo Tribunal Federal hoje aprovou a fabricação de telha de amianto e tudo 3 votos a 2. O Supremo aprovou. Era para castar, né? Estava 2-0 cassação. Virou 3 a 2. Na verdade, Tá não tem notícia lá. jogar. Você sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, que o Temer está governando, está poderoso, né? E os poderosos falam assim, peraí, eu tenho uma fortuna aqui na minha fábrica de telha de amianto, eu vou, numa para outra, eu vou para ali. Não, eu quero que aprove a lei. Aprovou. Ainda saiu assim, o amianto é proibido em grande parte do mundo, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Podia estar. Então quer dizer que nós vamos continuar consumindo amianto. Absurdo esse país agora para deu pena. Não podemos fazer nada. Chico, eu vou embora. Falou? Até mais. O negócio lá vai sair, viu? Minha menina começou com o cara da empresa, o negócio de financiamento lá do. Ele gostou, ele já tem uma ideia lá plantada, ele vai direcionar pro resíduo. Vai só direcionar. Exato. Aí eu pedi pra marcar uma reunião uma hora pra gente ir lá. Agora, Agora aquele negócio tecnológico da UFMG, centro tecnológico. Beleza. Ô, Lênin, eu vou embora. Ok, não. Perfeito. tudo bem, pode ir. Falou, Luiz. Então,
Uma discussão que eu acho que é exemplar, que foi publicada na revista Produção, um debate que teve entre economistas e o Mário Saler, que é da área de organização do trabalho e da escola sociotécnica. Então, o centro do debate é que ele defendia que existe uma competência, uma disciplina que se ocupa da organização da empresa, ou da organização do trabalho, ou do projeto organizacional, né, como ele diz, e outra que é a ergonomia da atividade, que se ocupa de como os trabalhadores vão desenvolver o seu trabalho. O que eu argumento lá nesse artigo é que é impossível você projetar a organização sem conhecer a atividade. E o projeto da organização é um projeto para permitir que a atividade se desenvolva. Então, ela é um apoio, um recurso para a atividade, não uma tarefa independente. E os problemas que a gente enfrenta, que os trabalhadores enfrentam, é exatamente disso. Eu projeto uma coisa independente da experiência que se envolve na atividade de trabalho real, e essas coisas não se juntam mais. Então, a solução é procurar integrar projeto, ou projetar a partir da atividade para a atividade. Na verdade, deveria ter uma disciplina única de projeto, de situações de trabalho, e não separar a engenharia, que vai projetar artefatos, os administradores que vão projetar organizações, independentemente de como as pessoas trabalham, né, usando esses artefatos ou dentro dessas organizações. Por isso que a ergonomia da atividade, ou o projeto de situações de trabalho, tem que ocupar um lugar central dentro das disciplinas, dentro das empresas ou das organizações. Outro artigo importante, que sintetiza um pouco a contribuição da ergonomia, é a respeito do direito de recusa, que é visto como uma conquista dos trabalhadores dentro do sistema de prevenção, e que na verdade seria o último recurso que esse sistema tem, que os trabalhadores têm, para evitar um acidente. Então, depois que tudo foi feito, planejado, projetado, todas as defesas, o treinamento, a qualificação, a avaliação de risco, mesmo quando o trabalhador percebe que tem alguma coisa que não está funcionando bem ou tem um risco, ele pode recusar a executar o trabalho. O problema é que a percepção do risco, ela é subjetiva. Eu não consigo objetivar aquele risco para justificar o meu direito de recusa. O risco, por exemplo, pode ser uma coisa dinâmica. Eu estou dirigindo um caminhão fora de estrada e perceber que está deslizando muito, que a visibilidade não está boa. E a neblina, a chuva, pode alterar essa condição. Isso afeta uma área da mina e não a mina inteira, etc. Então, tudo isso depende muito da percepção daquele corpo, daquela experiência daquele trabalhador, que pode ser diferente de outro trabalhador, que pode ser diferente do encarregado, do supervisor, que às vezes avalia a visibilidade sem estar dentro do caminhão, dentro da máquina. Isso gera conflitos. Então, o trabalhador pode recusar e essa recusa ser contestada pelo supervisor, ou mesmo por um colega de trabalho. E o que a gente sugere, então, é que o direito de recusa, que é muito importante, né, que os trabalhadores conquistarem esse direito, ele seja uma decisão coletiva. Não pode ser um indivíduo sozinho, isso tem que partir dele, mas isso deveria ser colocado em debate. Então, ele deveria trazer sua opinião. Se alguém tiver uma opinião contrária, ele pode até ser convencido de mudar sua opinião, mas enquanto ele não for convencido, ele teria a última palavra sobre se o trabalho vai continuar ou não, mas coletivamente os assessores iriam confrontar opiniões diferentes e chegar à decisão de se é correto, tem risco ou não em realizar aquele trabalho, qual é a maneira mais segura de realizar, encontrar uma alternativa, que também teria que ser coletiva. O que acontece hoje é, se um trabalhador recusa, às vezes o encarregado vai chamar um outro, que pode ter uma opinião diferente, ou que se sente mais pressionado e vai fazer o trabalho. A maior parte das vezes não acontece nada, porque é um risco, né? Que é uma possibilidade e às vezes não acontece. O risco nem sempre é 100% certo, né? Senão não seria risco.
E aquele trabalhador fica mal visto, né? Porque fica parecendo que ele recusou o trabalho por outra razão, para irritar o chefe, por se querer fazer uma greve branca, e não porque tinha realmente um risco objetivo, né? Então a alternativa seria parar de jogar um contra o outro e criar um espaço de debate em que as diferentes percepções seriam confrontadas e todo mundo sairia ganhando. Porque aí eu iria entender por que um acha que tem risco e por que o outro acha que não tem. E esse debate entre eles seria mais enriquecedor para todo mundo, né? Até se chegar a uma conclusão que depois a experiência iria mostrar a maneira mais segura de fazer. Então, o caminho para aumentar a segurança é transformar esse direito que foi conquistado como um direito subjetivo e individual, né? Cada um individualmente tem direito de usufruir desse direito de recusa, mas na prática isso não funciona. O indivíduo contra toda a organização, ele é muito frágil para parar toda uma produção. Então a gente teria que partir dele, mas a colocação em prática do direito de recusa deveria ser um processo mais coletivo, organizado, institucionalizado, gerar um debate. E ali mesmo, às vezes é na situação, se ele acha que tem um risco, ele chama um técnico de segurança, chama um encarregado, chama um colega mais experiente, e eles vão discutir entre eles se tem risco, qual a melhor solução e encaminhar aquela solução. Então, esse debate, né, ele começa a partir da percepção individual, mas não pode ser o indivíduo sozinho que tem que tomar a decisão. Isso está discutido lá no artigo, né, de forma bem estruturada, e por que o direito de recusa acabou virando um tiro que saiu pela culatra. Porque o trabalhador agora ele tem direito de recusar. Se ele recusar, ele é mal visto. Se ele não recusar e acontecer um acidente, a culpa é dele. Porque ele tinha todo o poder de parar, teoricamente, né? Ele poderia parar. Ótimo. Esse artigo a gente discutiu bastante a questão que é um paradoxo, né? Que ele fica entre a cruz e a espada. Inclusive o Daniel, a área dele de pesquisa é de recusa, né? Daniel Souza. Mais alguma pergunta? Acho que não, acho que tá ótimo. Porque na verdade a gente vai pegar vários trechos da sua fala e vai aproveitar, vai editar e vai aproveitar dependendo do tema que a gente estiver tratando no canal na época. Mas foi ótimo. Obrigado. Falou. Pega mais seu